Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Aline Fernandes, consultora familiar aqui da 5D Kids, e hoje a gente inicia a nossa série do Descomplica. A live de hoje, eu e Camila Bueno. Só um minutinho que a Camila já está entrando. Vamos falar um pouquinho de como descomplicar o dia a dia na prática. Como colocar isso para funcionar, tá bom? A Camila já vai entrar. Eu coloquei no nosso, no nosso Insta, né? Camila está entrando. Um caça-palavras, né? Para você encontrar as 3 principais palavras aí para a gente conseguir ter um dia a dia mais descomplicado. Se você não fez, faça antes de começar essa live, de assistir, se você for assistir depois, com calma, porque é uma brincadeira bem legal, né? Para a gente divertir, descontrair um pouquinho. Tudo bom, Camila? Boa noite. Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acabei de mudar a rede da internet. Tá boa a imagem? Tá chegando? O som tá ok? Então tá bom. Tá ótimo, tudo perfeito. Então tá Então, ótimo. Camila, vamos começar? E a gente, aos poucos as pessoas vão entrando, mas assim, quem assistir depois, a gente já está aí no nosso bate-papo. Como Combinado. descomplicar o dia a dia na prática? Você fez aí o caça-palavras? Não, São 3 cadê? palavrinhas. Onde você Caça-palavras pôs? na Kids. No No post perfil? no último post da 5D Kids. O que é Amiga, descomplicar, gente? tô caçando aqui, ó, que Descom- feio. Deixa eu entrar aqui. O que é descomplicar? Descomplicar nada mais é do que ter a base dessas 3 palavrinhas, né? É ter um dia mais simples, leve e saudável. Como assim? Parece muito fácil, né? Para quando a gente fala assim, vamos descomplicar, né? Você complica demais. Às vezes parece muito fácil falar, mas na prática a gente não consegue sair daquela enroscada. Então, isso mesmo. Achei. Encontrar as palavrinhas mágicas. Então, hoje a gente vai falar de como fazer na prática o Descomplica, tá? Toda semana, segunda-feira, às 9h07, a gente vai dar uma descomplicada em uma área diferente. Além disso, a partir do dia 3, a gente inicia a mentoria de mães para mães, né? Onde a gente vai ter diferentes especialistas com assuntos e temas diferentes a cada semana. Então, como tornar nosso dia a dia mais leve? Eu vou falar um pouquinho e a Camila também vai complementando, vai exemplificando, tá? Bora lá. Gente, primeira coisa é aprender. Isso, Marie! Leve, simples e saudável. Perfeito. É isso mesmo. Achou. Leve, simples e saudável. E a gente hoje agora vai começar falando do ser leve. Como deixar a vida mais leve. A primeira forma da gente deixar a nossa vida mais leve, né? Não é assim, não, seja leve, seja suave, né? Seja doce, não é isso. A primeira coisa é simplesmente a gente aprender com os erros. E a gente reconhecer que todo ser humano erra, né? Que a gente não deve carregar aquele peso, né, do tipo, eu errei na maternidade, eu errei como mãe, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter colocado meu filho para dormir mais cedo, né, e não coloquei, agora ele está irritado. Aí isso gera a culpa e o peso, e aí aumenta o nosso nível de exaustão. Então, primeira coisa para deixar mais leve a nossa vida é assumir que a gente erra como mãe, como ser humano, ninguém é perfeito. Nós estamos aqui para aprender continuamente. Então, você deve ser uma mãe melhor a cada dia, aprendendo hoje com o erro que aconteceu. Então, poxa, aconteceu isso com meu filho, né? Meu filho, ele ficou muito cansado, né? Por exemplo, e não conseguiu dormir. Então, o que eu devo fazer? Então a Camila já me falou que eu devo fazer X, Y, Z. Então, a partir de amanhã, eu vou começar a fazer isso. Então, eu vou ser melhor do que fui hoje. Claro. Isso quer dizer que você nunca mais vai errar ou vai pecar? Não,
mas você aprendeu e você vai saber lidar com aquela situação. Então, Dizer primeiro, que meus filhos como... nunca dormem fora do horário, né? Porque eu que estudo sono, trabalho com sono, oriento as famílias. Dizer que os meus filhos nunca dormem fora do horário também é mentira. Isso vai acontecer, gente, na casa de todo mundo. Não, e é a mesma coisa, né? Você como consultora do sono, eu como nutricionista, trabalhando com rotina. Gente, às vezes o horário sai, às vezes come uma besteira e faz parte da vida. Então, não carregue os erros da culpa. A gente tem que assumir que nós não somos perfeitas e sorrir. Sorria sempre que você puder. Sempre. Assim, sabe aquela coisa boba assim? Ah, não, você tá rindo até de desgraça. Não, assim, não adianta você se martirizar. Então, sorria, pega o aprendizado. Por quê? Porque a gente sorrindo, sendo mais feliz e sendo grato, né? Eu acho que é uma coisa bem bacana a gente trabalhar e uma coisa que eu gosto muito de falar, e eu falei em muitos dos nossos guias de Descomplica, né, que a gente lançou na pandemia. Quem não tem ou não teve, é só entrar no blog da 5D Kids e baixar, ele é gratuito, é um newsletter muito legal, que vale a pena ler. Bem bacana. E uma coisa e que eu bati muito na época do início da pandemia, eu falei assim, gente, vamos lembrar do que a gente é grato. Porque se a gente lembra do que é bom e de ser grato, né? Talvez aí coloque aí o seu caderninho de gratidão, faça um pote da gratidão, né? Onde você possa reconhecer as coisas boas que acontecem com vocês. Porque normalmente a gente complica quando a gente enxerga, na verdade, é uma frase do Raul Sol, né? Que eu acho muito linda, que ele fala assim, que às vezes a gente coloca a vida dentro do problema e não o problema dentro da vida. Então, que tal a gente parar e pensar um pouquinho nisso? A gente deve, na verdade, colocar o problema, ele está dentro da vida, ele é um pontinho. E tá pesado, gente, amanhã é um novo dia, né? Dorme, amanhã é um novo dia. E aí é um dia para mudar a energia, sorrir para esse novo dia e fazer com que as coisas mudem. Né? Então, vamos pensar dessa forma que, com certeza, aí os dias vão ser muito mais descomplicados e muito mais leves. Então, Acho que pensando na leveza, para complementar, Aline, eu acho que tem uma frase de uma terapeuta que eu gosto muito, que é a Adriana Jubran. Ela, numa conversa comigo, uma vez, ela virou para mim e falou assim, Camila, você já pensou como seria pesado, a gente falando de leveza, né? Como seria pesado para os seus filhos terem uma mãe que não erra, terem uma mãe tão perfeita. Uma mãe perfeita. Porque imagina eles dentro do seu aprendizado, da sua tentativa de acerto, eles erram. E a gente está sempre ali constantemente corrigindo, alinhando, né, constantemente direcionando. Eles iam olhar aquela perfeição inatingível e eu pensar, eu sou realmente eu nunca vou conseguir ser tão bom quanto minha mãe. Eu nunca vou conseguir atingir. Então cabe a mim ser o imperfeito. E eu vou me colocar no meu lugar de imperfeito, porque eu não chego à perfeição. Então cada vez que a gente erra e olha pra gente com leveza, a gente tem dois ensinamentos, um pra gente e o mais importante, para os nossos filhos. Porque eles também entendem que, assim como eles, nós também erramos. A gente que é o exemplo, que é para ser seguido, né? Que a gente está em um lugar muito grande perto deles, né? Eles olham para a gente e pensam, poxa, se minha mãe também erra e minha mãe consegue levar isso com leveza, o meu erro também pode ser levado com leveza. Se minha mãe também erra e minha mãe sorri, entendendo que é possível seguir, eu também posso errar, rir e entender que é possível seguir. Porque os nossos filhos, eles fazem o que a gente faz. Tem uma frase muito bacana, e essa eu não sei a autoria, se alguém souber, por gentileza, me diga, que aí eu vou completar na minha fala, que diz que o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz.
Então é isso, a gente mostra no nosso dia a dia, até nas nossas imperfeições, nos nossos erros. E a gente ensina para eles isso. Então, se não for por nós, para a gente levar essa vida com leveza, para a gente tirar essa culpa de dentro da gente, quando eu falo para vocês, eu falo para mim também, porque isso é um aprendizado diário, uma repetição diária para toda mãe, né? Também é, a minha vida nem sempre eu Eu não olho e falo falo, assim, ah, é fácil. é, A gente não está não, dizendo que é fácil. Isso, não, na não. verdade, é um trabalho contínuo. Isso, isso. Mas é isso, é a gente mostrar para eles que é possível. E se não for pra gente, né? Se eu não fizer esse trabalho por mim, que eu faça esse trabalho por eles. Que eu melhore, não é isso que a gente faz na maternidade? Ou na parentalidade, ou na paternidade, essa chance da gente ser melhor, essa chance da gente, né, tentar refazer de uma forma mais correta, ou tentar refazer e dar o melhor da gente a cada dia, senão para a gente por eles. Então, essa coisa de falar, leve a vida mais leve, a gente fala para vocês, mas com certeza, cada palavra que eu digo para vocês, eu estou dizendo para mim também. E a cada dia, cada manhã, eu tenho que me relembrar disso, e tá ali, faz parte do meu mantra da manhã, né? Eu tenho um caderninho que eu escrevo o meu mantra, que eu repito todos os dias, imaginando, sentindo, visualizando o que eu quero do meu futuro. E muitas das coisas já chegaram. Inclusive, a leveza, o sentir leve, o conseguir aprender com mais leveza, aprender pelo amor, não pela dor. Está ali no meu mantra, o que eu falo todos os dias, e já sentindo que eu consigo isso, e que eu já tenho isso dentro de mim. Né, para que essa coisa chegue pra gente, a cocriação, né? Eu tô ali tentando cocriar isso em mim, entendendo que é trabalho de tijolinho, tijolinho por dia que a gente vai colocando ali, empilhando um de cada vez. Fácil É não é. hábito. Possível? Com certeza. É um hábito, né, Camila? A Vamos lá. segunda palavrinha, gente, para o Vamos lá. Descomplica. Simples. Simplicidade, simplificar. Parece uma palavra tão Simples. fácil, tão simples, né? Simples é tão simples. Mas, assim, Só que por não. que é tão difícil? Por quê? Primeira coisa do simplificar, gente. Para a gente simplificar a nossa vida, a gente precisa focar no que realmente importa. Então, para 2 segundos e pensa, o que realmente importa na sua vida? Se hoje o mundo estivesse acabando, o que importaria? Qual o seu propósito de vida? Ah, o que importa, não sei. Ah, o que importa é o meu trabalho, o que importa é eu poder, não sei, cada um vai ter, Cada um e tem o assim, seu. sem julgamento, eu não estou dizendo aqui que, porque nós somos mães, que o que importa tem que ser só a maternidade. A gente tem vários campos da nossa vida e que todos eles formam, né, o nosso ser, a gente Sim. como essência. Então, assim, o que realmente importa? E qual o peso que isso tem? Então, assim, a partir do momento em que a gente sabe qual é o nosso propósito e aonde a gente quer chegar, as coisas ficam mais simples, porque você vai focar a sua energia naquilo. Então, assim, o que eu quero em relação à minha maternidade? Ah, eu quero que meus filhos sejam pessoas educadas. Então, assim, quanto tempo eu estou dedicando a isso? É isso. Gente, isso eu não estou falando que tem que dedicar 1 hora, um dia inteiro, nada disso. Eu quero que meus filhos sejam educados e eu tenho 1 hora por dia para isso. Então, tá bom. Então, É isso. com esse tempo, o que eu posso fazer dentro desse tempo? Aumentar minha conexão, passar valores importantes para os meus filhos e assim por diante, tá? Então, assim, pense em qual o seu propósito, qual o tempo que você tem para despedir para que alcançar esse objetivo, esse Sim. propósito. Tá? E aí você tem que pensar assim, você está se desgastando, porque o descomplicar vai, quando a gente fala assim, nossa, eu estou precisando descomplicar. A vida está complicada. Quando a gente fala isso, normalmente é porque a gente está cansada. E assim, eu acho que é difícil existir uma mãe que Que não fale assim, esteja nossa, estou 100% descansada. Né? sossegada. Mas assim, se você está cansada, se está beirando quase uma exaustão, que às vezes acontece, e assim, eu acho que o momento em que a gente viveu, isso propiciou muito,
você tem que pensar assim, o que está te levando à exaustão? O que está te levando à exaustão vale a pena? Vale a pena esforço? Vale a pena energia? Ah, o que está me levando à exaustão, Aline, é porque meu filho está fazendo birras homéricas e eu não aguento. O que você pode fazer para corrigir, para que isso não se repita? Aí você trabalha, na verdade, de uma forma preventiva. Você vai na causa, né? Funciona e vai acontecer assim, tudo vai mudar do dia para a noite? Não, mas você vai trabalhar para que isso não se repita. E não simplesmente ignorar o fato, fechar os olhos e falar assim, não, isso não vai acontecer mais. Desculpa, gente, mentira, vai acontecer. Essa não é a Né? melhor forma de cocriar, né? Eu estou com um problema, sei lá, no meu casamento, ou eu estou brigada com a minha amiga. Se eu não parar, não conversar e não tentar resolver, o problema existe, o problema não vai fugir. Não. Entendeu? Então, assim, vamos na raiz e vamos focar no que realmente vale apenas o nosso esforço. Ah, não, eu estou gastando muito tempo, estou ficando exausta porque eu, sei lá, estou tendo que trabalhar até. Então, repensar até mesmo o seu trabalho, repensar se vale a pena ter uma casa tão linda, maravilhosa, entendeu? Tão cheirosa, que você está esgotada. Né? Então, assim, botar na balancinha. Ponderar, né? Não, eu pensei, você falou do trabalho da casa, essas coisas. Às vezes a gente não sabe se esse trabalho é realmente necessário por N questões, enfim, depois de um ano tão complicado que a gente teve, que foi esse último ano, né? Mas é realmente ponderar. O que eu posso reduzir, o que eu posso abrir mão, o que não tem como. Onde eu posso reduzir a minha expectativa, onde a minha expectativa tem que ficar alta mesmo, né? Entender onde que vai direcionar essa sua energia. O simplificar, nesse caso, é tirar o peso do que não merece ser tão pesado. Né? E aí é fazer uma listinha mesmo. É pensar, parar um tempo, fazer uma listinha do que onde eu estou, onde eu quero chegar, qual é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar até lá. Hoje, o que eu tenho efetivamente para eu conseguir ter essa melhoria? O que eu posso fazer? O que está mais pesado para mim? Onde que eu preciso ter mais tempo? Cada um vai ter uma particularidade, é difícil a gente dar uma fórmula pronta. Mas a ideia é, conscientemente, não existe. A ideia é conscientemente, o que você pode fazer hoje para melhorar? O que você pode abrir mão? E assim, eu lembro, falando assim, um exemplo bem bobo, tá, gente? Financeiro, por exemplo. Eu lembro que eu precisava comprar um carro para eu poder me deslocar de um trabalho, na época que eu trabalhava em hospital, eram 2 hospitais, um deles era em Diadema, eu tinha mais clínica, tinha mais paciente particular, e fazer isso de ônibus ou de táxi estava muito complicado. Então eu precisava comprar um carro. Onde eu ia tirar o dinheiro? Onde eu ia economizar? O meu dia tem 24 horas, não conseguia dar plantão a mais do que 24 horas por dia. E eu dava plantão de 24 horas muitas vezes. Eu comecei a tirar o pão de queijo do lanche. Eu comecei a tirar, entende? Assim, parece pouco, mas vai somando essas coisinhas até chegar no final do mês. E eu não te falei tirar a qualidade de vida. Eu entendi que eu podia estar com o pessoal na hora do café, eu não precisava comer o pão de queijo com chocolate, com o chocolatezinho que eu tomava. E aí eu consegui, de verdade, eu consegui juntar o dinheiro que eu precisava para fazer um montante para pagar a prestação do carro que eu ia comprar. Enfim, e aí a gente vai vendo onde dá para você tirar, onde dá para tirar o peso, onde dá para você ficar mais leve. Preciso ter mais tempo com os meus filhos. Meu amor, tira a série. Sai do Netflix. Ah, mas esse é meu momento de relaxamento. Eu te garanto que você vai relaxar sentando no tapete, brincando com seus filhos. E aí você já matou 2 problemas. O problema de conexão, o problema de estar com o seu filho e o problema de relaxar. Entende? É a gente tentar entender quais são as ferramentas que eu tenho para o problema que eu tenho. O que eu consigo resolver. Essa é a ideia da leveza. É colocar a cabeça no lugar, ser bem sincero com você mesmo, e aí a sinceridade às vezes pode até doer, mas enfim, é ser bem sincero e entender o que eu posso fazer para melhorar. Onde eu tô, onde eu quero chegar, quais são as ferramentas que eu tenho hoje. Camila, eu não sei, eu tô perdida. Pode contar com a gente.
entre em contato com a Aline, a gente faz aqui um bem bolado, a gente tenta te ajudar na melhor forma, né? Mas tente ser mais leve. A maternidade pode ser mais leve no dia a dia. Pode ser mais Mais simples simples, no né, dia a Camila? dia. Pode Aí, ser mais ao simples. simplificar, também vai o que a gente conversa bastante e fala. Busca informação de qualidade, gente. A gente está aqui para isso, entendeu? É uma série de especialistas para vocês. Então, assim, busque informação de qualidade, porque às vezes a gente gasta uma energia danada ouvindo pitaco, ouvindo, lendo muita informação desnecessária, informação de complicada, literalmente. Que aí, em vez de descomplicar a sua vida, acaba complicando ainda mais, tá? Então, assim, foca em o que você, aonde você vai gastar o seu tempo, tá bom? Sim. O outro ponto, gente, que é muito legal do ser simples, é assim, tô muito desgastada, eu tô muito cansada, eu não tô aguentando mais. Então, para, inspira, respira, tenta dar uma relaxada e faz. Eu estou totalmente perdida. Então, faz o que o seu coração está mandando. O nosso coração, normalmente, é um excelente guia. Então, assim, Opa! não está dando para pensar, segue o coração. Tá? E aí, dorme. No dia seguinte, você para e pensa de uma forma melhor. O que não adianta é você ficar se martirizando, né? E se desgastando ainda mais com aquilo. Então, simplifica, vai onde seu coração está mandando e depois você reflete um pouco mais, com mais calma. Porque quando a gente está nervosa ou com a cabeça cheia, as coisas não vão fluir, tá bom? É isso. E o terceiro ponto muito importante do Descomplica, gente, é ser saudável. O que é ser saudável em uma vida descomplicada? Ser saudável em uma vida descomplicada não é a que a nutricionista falando, não é ter uma alimentação balanceada, apesar de ajudar bastante, né? Ajudar muito. Mas assim, não estou dizendo aqui que o saudável seja uma alimentação saudável, ou você praticar atividade física ou qualquer coisa do gênero. Ser saudável é fazer o que te faz bem. Como assim? Para e pensa, o que me faz bem? Mas bem realmente, tá, gente? Ah, não, o que me faz bem, sei lá, é algo que não é legal. Então, aí você tem que ponderar, né? Assim, o que te faz de bem? O que faz bem, não é legal? Acho que não faz bem, no fundo. Então, o que te faz bem não é legal, sei lá, tem gente que, sei lá, fala assim, ah, não, o que me faz bem é tomar uma caixa de vinho, sei lá, entendeu? Isso não vai te fazer bem de fato. Uma tacinha de vinho, assim, para dar uma relaxada, tudo bem, mas assim, não exagerar. Tudo ao extremo não é legal. Assim, o que te faz bem? Por quê eu estou falando isso? Porque ninguém dá o que não tem para dar. E se a gente quer dar alguma coisa, se a gente quer É verdade. receber alguma coisa, a gente precisa oferecer isso. Assim, eu gostaria que os meus filhos fossem mais amorosos, fossem mais atenciosos, prestassem mais atenção. Será que isso está acontecendo dentro de um contexto geral? Né? Então, assim, será que o seu filho, às vezes, não está estressado porque você também está estressada? Né? E isso não é culpa, tá? É porque a criança simplesmente ela absorve, a criança na primeira infância, ela é uma esponjinha, ela vai absorvendo várias coisas. E ela sente Sente. tudo, tudo. Sente tudo. O Se tempo você todo. está feliz, se você está triste, e assim, e ela vai expressar isso de alguma forma. Tá? Então, assim, ninguém dá o que não tem. Então, assim, se você está no seu limite, você precisa parar para pensar. Parece clichê, gente, mas sabe aquela história da máscara de oxigênio? É justamente isso. É Você isso. não pode dar para o outro se você não tá, se você não tem É. seu próprio oxigênio. Entendeu? Então, assim, se você estiver bem com você mesmo, se você estiver fazendo algo que te dê prazer, com certeza o seu limite vai ser muito maior, tá? Deixando de fazer, você fala assim, não, vou deixar de fazer isso e aumentar meu tempo de conexão com meu filho. Não vai dar certo. Até porque Por a sua quê? porta da A conexão vai estar chance, fechada, né? a chance de você se estressar e acontecer alguma coisa é enorme. Então, assim, faça algo que te dê prazer. Tá? É.
e deixar de lado os dramas desnecessários. O que são dramas desnecessários? Às vezes, sabe aquela assim, a gente está no nosso limite e uma coisinha faz um mundo. E existem pessoas também do nosso lado que acabam fazendo isso com muita frequência. Então, esse tipo de pessoa, gente, é que eu brinco assim, não fica longe não, corre. Corre, mas corre para bem longe mesmo, entendeu? Por quê? Porque, assim, pessoas com energia que te puxem para baixo só vai fazer com que você esteja mais cansada, Mais para mais baixo. exausta. Esteja perto de pessoas que te colocam para cima, que te façam sorrir, que te façam ver a alegria de viver, né? A alegria do maternar e assim por diante. Então, assim, o melhor momento quando a gente está como mãe é a gente ter ao nosso lado outras pessoas que são semelhantes, vamos dizer assim, né? Que tenham Sim. filhos da mesma idade e que estejam numa vibe igual. Por quê? Porque assim você vai, na verdade, vai somando, você vai aumentando a rede de apoio e você Sim, vai fazer sim. trocas positivas. Mas se você tem uma amiga, que é aquela amiga que só fica assim, ai, não, mas meu filho só faz isso, ai, porque não sei o quê, ai, porque eu não aguento mais. Gente, isso só vai te sugar energia. E eu acho que uma coisa bacana de pensar também, Aline, é olhar aquela pessoa que você admira, por qualquer motivo que seja, e ficar pensando, o, quais foram os passos que fez essa pessoa para chegar onde está lá e ser merecedora da minha admiração? É Uhum. uma mãe que eu admiro muito, por exemplo, somos de maternidade, é uma mãe que eu admiro muito, é uma mãe que tem a paciência que eu gostaria de ter, é a mãe que fala com os filhos da forma que eu gostaria de falar, é a mãe que tem o tempo disponível, tudo isso no meu julgamento, né? A mãe tem o tempo disponível que eu gostaria de ter. Então, o que vou fazer eu para me aproximar dessa mãe que eu tanto admiro? Dessa mãe, não me aproximar só fisicamente, mas também fisicamente, mas me aproximar disso que ela representa para mim. Né? Então, vamos pensar novamente, onde eu estou, para onde eu quero chegar? Como eu vou fazer para chegar lá? Então, se aproximar também das pessoas que a gente admira, principalmente se essas pessoas forem pessoas próximas e físicas, que seja possível a gente se aproximar, é muito importante, né? Ou se não, essa pessoa, sei lá, essa pessoa é uma blogueira famosa e eu não tenho acesso. Então vamos fingir que a gente vai sentar numa mesa com essa pessoa e a gente vai perguntar para ela, escuta, fulana, qual o caminho que você fez para chegar onde você está? O que você faz? Deixa eu observar essa pessoa. Né? Então vamos pegar esse conhecimento do que ela faz, do que eu observo, de como ela trata o filho dela, da paciência que ela tem, de tudo isso que me faz admirá-la, vamos trazer para perto, vamos tentar incorporar tudo isso no nosso dia a dia, novamente com leveza, com simplicidade, entendendo que é uma construção dia a dia, tijolinho por tijolinho, né? Então, eu acho que é importante você estar com quem pensa como você, com quem te ouve, com quem te apoia, com quem te estimula, com quem te dá a base para você seguir, é muito importante. Mas se você estiver num meio onde todo mundo reclama do que você reclama e não dá o passo adiante, dá você o passo adiante. Olhe para essas pessoas com carinho e amorosidade, mas entenda que você só vai chegar onde você quer se você caminhar adiante. Né? Então é importante a gente estar perto de pessoas que tenham o mesmo vínculo com a gente, que gostem do que a gente gosta, que trate os nossos filhos da forma como a gente gostaria de tratar, que é um aprendizado, é uma troca riquíssima, mas entender também, se a gente não está no ambiente onde a gente quer chegar, e esse ambiente é um ambiente que talvez a gente precise sair, para ter mais leveza, para ter mais simplicidade, para descomplicar a nossa vida, talvez seja importante a gente entender que é a hora de dar o primeiro passo e seguir rumo aonde a gente quer chegar. Né? Então, acho que tem esses dois pontos. A gente tem que ter essa base, que se entrelaça, essa rede que se entrelaça, que é importante para ser a nossa sustentação. A gente tem que ter gente que a gente admire, que nos apoiem, que nos admirem, que nos incentivem. Super importante tudo isso. Mas é importante também a gente entender onde a gente quer chegar. E ver aquela pessoa que é digna da nossa admiração, o que ela faz, que é tão importante pra gente, e como a gente vai fazer para sair de onde a gente está
e chegar onde a gente quer chegar. Né? Que acho que isso também vai ajudar, devagarzinho, com tranquilidade, a descomplicar. O descomplicar é um passo de cada vez, né, Aline? A gente não Com descomplica da certeza. noite pro dia, né? Por que não te complica também da noite para o dia? É justamente aí, no saudável também, a gente lembrar que não existe Mulher Maravilha, gente. Mulher Maravilha é só padrinho, tá? Então, assim, não existe Mulher Maravilha nem Mãe Maravilha. Então, assim, não, eu sou aquela mãe que faz tudo. Gente, qual é o peso que você está carregando para ser a Mulher Maravilha? Ser Mulher Maravilha é algo extremamente desgastante. Super. Então, assim, não precisa ser Mulher Maravilha, tá? Então, começa pensando no seu propósito. O que é mais importante para você? O que realmente vale a pena você gastar sua energia? Por quê? Porque, assim, o que vai mais importar no final de tudo isso é você olhar para o seu filho, é o sorriso dele, de uma coisa simples que vocês estão juntos, do que Sim. simplesmente você está com 10 milhões de coisas feitas e todo mundo falando, nossa, como você dá conta? E você está lá exausta porque não está conseguindo mais fazer nada. Então, cuidado com a síndrome da Mulher Maravilha perfeita. Sim. E esqueça também, eu acho que assim, essa é a última dica que eu queria deixar para vocês. Na verdade, não é nenhuma dica, gente. Assim, eu acho que tem que ser um mantra, tá? Para todos nós também. Esqueça o que os outros pensam de você ou do seu maternário. Fundamental. Isso Fundamental. é libertador. Por quê? Porque a gente, às vezes, a gente está com o nosso filho está chorando, né? E existe aquele olhar comum, né? Que simplesmente fala, como você não cala o seu filho? Então, assim, existem momentos que você vai ter que deixar o seu filho, vai amparar, e o seu filho vai chorar. Você vai ter que aguardar ele fazer uma birra, uma cena, entendeu? E conversar com ele mais tarde, no momento propício. Porque não adianta você tentar fazer um sermão no meio de uma birra, de um comportamento, na verdade, inadequado, porque aquilo só vai agravando. Então, espera, deixa passar e esquece um pouco o que os outros vão pensar. Isso liberta. Porque, assim, a gente está constantemente, isso é uma coisa que a gente naturalmente, culturalmente, eu vou dizer assim, que a gente vivencia, é sempre pensar assim, mas o que os outros vão pensar de mim? Mas se eu fizer tal coisa, será que vão pensar que eu sou uma mãe ruim? O que você pensa de você? Tenha essa convicção e ponto. Isso vai descomplicar muito. Você não precisa fazer as coisas para mostrar para os outros. Nem como mãe, nem no seu trabalho, e assim por diante. Isso vai te tirar um peso, né, muito grande e vai deixar a sua vida mais simples, mais leve, mais saudável também. Eu acho que tirar esse olhar, né, do que o mundo pensa, carrega as 3 palavras juntas, do simples, leve e saudável. Tá bom? Eu tenho Então, 2 complementos da sua fala ali. Primeiro que a gente tem que entender qual é a função do choro. O choro, ele é forma de liberação de estresse e uma comunicação. O seu bebê não vai chorar para manipular, o seu bebê, a gente está falando de crianças pequenas de bebês, não estou falando de crianças de 7, 8 anos. Que aí já tem outro entendimento do assunto. Mas o choro na cidade também vai ser liberação de estresse e também vai ser comunicação. A questão é, o choro, ele não deve ser ignorado, ele deve ser acolhido, mas não deve ser calado, porque você vai estar calando uma liberação de estresse e vai estar calando uma comunicação do seu filho. A birra, ela é uma forma de comunicação, numa descarga adrenérgica de uma criança que não tem outras ferramentas para lidar com uma frustração, seja a frustração do não, seja a frustração da perda, seja a frustração, enfim, que não tem condições de lidar com isso. E esse momento ele explode para liberar tudo isso. A birra, ela tem que ser conduzida.
mas não calada e não punida naquele momento. É mais ou menos quando você está pé da vida com alguma coisa e vem alguém do teu lado e quer te mostrar o caminho correto de seguir. Você não tem condições de olhar. E isso, consegue nem falando aqui de raciocinar. fisiologia, falando aqui de fisiologia, existe o cérebro reptiliano, que é aquele da emoção, que é o emocional, e tem o cérebro consciente, que é todo o seu encéfalo. Então, quando a criança está com birra, quando você também está fora de si, não há conexão do cérebro racional para o cérebro reptiliano. Não há esse abraço. Então, quando não há essa conexão, não há esse abraço, quem tem que abraçar o seu filho para que essa conexão se torne factível? Você vai, com o seu abraço, com o seu carinho, com o seu acolhimento, seja de forma física ou só presencial ao lado do seu filho, você vai permitir que o cérebro reptiliano se sinta abraçado, se sinta acolhido pelo cérebro racional. E aí você vai conseguir que a conexão do cérebro reptiliano se faça com o cérebro racional. É simples. Mas o choro do nosso filho nos incomoda. O choro da nossa criança externa incomoda, toca a nossa criança interior. Então, o nosso comportamento com a birra do nosso filho tem muito mais a dizer da gente do que dele. Se a gente perde a cabeça, se a gente fica instável, se a gente fica insegura, é porque alguma coisa aqui dentro tem que ser olhado com carinho. A gente também tem que ser acolhido. A nossa criança interior também tem que ser acolhida. E só quando a gente conseguir acolher a nossa criança interior, a gente vai conseguir acolher o nosso filho. E o nosso filho, a gente for ver, em muitas situações, durante a vida, nos proporciona a nossa cura. Quando a gente consegue olhar para dentro da gente. E vai tornar a nossa vida mais saudável. Porque ele vai proporcionar a nossa cura. E vai tornar a nossa vida mais leve. Porque vai proporcionar essa leveza pra gente. Porque a gente vai entender que não precisa carregar essa dor, essa culpa. Né? A gente tem que pensar com todo carinho. E outra coisa que você disse também que eu queria complementar é quando a gente se preocupa muito com a opinião do outro. O que o outro vai pensar se meu filho não come? O que o outro vai pensar se meu filho joga no chão? O que o outro vai pensar se eu não fizer? A minha pergunta, o outro paga a tua conta? Se o outro não paga a tua conta, meu amor, deixa ele pensar o que ele quiser, deixa ele usar o cérebro dele, gastar... Deixa ele falar dele. E simplesmente sorria, né? Sorria, entendeu? Porque quem vai passar a noite do lado do teu filho, acolhendo o teu filho, ou tentando entender o que está acontecendo, é você. Então quem tem que se responsabilizar por isso é você. E sorria, gente, porque a gente vai ficar pensando no que cada um vai dar de opinião, a gente vai ser sempre morno. A gente vai querer sempre agradar todo mundo e não vai conseguir agradar ninguém. E aí, olha só também, lembra que eu falei no começo, que a gente faz, orienta os nossos filhos? A gente também vai orientar ele, que o choro tem que ser calado, que a emoção não pode vir, né, que ele não tem como trabalhar a emoção, não precisa trabalhar, não pode trabalhar. É uma emoção, todas as emoções ruins, que são mais expansivas, até o riso, quando é muito expansivo, tem muita gente que fala e fala, olha, ri baixo, filho. Quando a alegria é expansiva, também não pode ser. Então, a gente está ensinando as nossas crianças que isso tem que ser todos comprimidos, todos reprimidos. E não é exatamente assim, né? A gente tem que entender que a infância é também exploração de sentimentos. Claro que a gente vai orientar, nossa função é orientar, né? Ter borda e deixar eles serem rios. Mas é isso, assim, ninguém paga a sua conta. Quem paga a sua conta é você. Você que, no frigir dos ovos, é você que vai anotar no caderninho o que aconteceu entre você e seu filho. E pensando nisso também dá uma leveza, gente. Você bota o sorrisão no rosto. Se alguém vai falar alguma coisa, você só sorri. Só sorrir. Gente, ok. Deixa eu só responder aqui. Acabei de responder. E uma coisa que é importante, assim, que eu acho que nesse fechamento, que a gente já está aí no nosso limite de tempo, Camila, que passa muito rápido, organize-se. Porque, assim, para ter uma vida descomplicada, a gente precisa também de organização. E organização vai de quê? Aline, organizar o quê? A minha casa? Sim, você precisa ter uma organização limpa, porque quando as coisas são bagunçadas, a tendência, quando o ambiente está bagunçado, a gente acaba tendo um estresse maior, a gente tem uma bagunça mental maior. Então, assim, primeiro organize seu espaço.
Depois, organiza a sua rotina, né? Assim, todo mundo tem 24 horas, gente, por dia. Então, divida o seu dia em blocos. Faça uma rotina. A rotina é importante para você, para o seu filho, para todo mundo. Então, a gente vai falar bastante de rotina e como fazer essa organização de rotina também aqui na série Descomplica. Depois, você tem que organizar o seu interno. Então, porque a nossa bagunça emocional também faz com que a gente exploda. Então, para um pouco, reflete. Qual o seu propósito de vida? Quais são os campos que você gostaria de dar mais atenção? Onde, na verdade, o que você gosta mais de fazer? Se você começa por isso, então vamos lá, dever de casa 1, tá? Organize seu espaço. Ah, é muito difícil, então eu vou ficar procrastinando. Então tá bom. Então evita procrastinar. Mas assim, não tá dando? Pula esse, vai pro próximo. Organize o seu mental. Como? Pense em qual é o seu propósito e o que você realmente gosta de fazer. Tá? 3, organize o seu tempo. Divida o seu dia em blocos, tá? Manhã, tarde e noite. E aí você vai colocar as suas atividades. Porque se você tem uma rotina, a rotina, gente, não é cronômetro, não é 7, 5, tal coisa. Tudo bem, que isso, na verdade, é uma organização de agenda que lá para frente, quem tem uma rotina bem detalhada, vai acabar fazendo. Eu particularmente tenho e eu gosto, né? Mas você não precisa ser exército, você pode ser flexível. Não é cronograma, sim, né? Rotina não é cronograma. Não é assim, às 7 horas eu tenho que acordar, às 8 horas eu tenho que tomar café. Não é isso. Mas você saber e você ter o mesmo ritmo diariamente, isso vai ser bom para você, para o seu filho e para a sua família. Então, organize isso. Então, assim, trazendo já esses 3 pontos, a gente já mata aí um montão, tá? Mas ao longo dessa live a gente deu várias outras dicas, então vale, assim, reveja, anote, veja, porque, assim, são pequenos detalhes que passam desapercebidos. Essa semana eu vou dar uma série de dicas aqui na 5D Kids, falando sobre organização de espaço, tá? Que foi o primeiro ponto que eu falei para vocês. Então, assim, não percam. E a partir da semana que vem, dia 3, a gente começa a mentoria de mães para mães, onde a gente vai fazer provavelmente no Zoom, tá? E vai ser um número bem restrito de pessoas mesmo, para que a gente possa atender essas pessoas, para que a gente possa dar ferramentas, tirar as dúvidas e fazer com que vocês, de fato, coloquem a mão na massa, tá? Vai ser praticamente uma consultoria aí de toda a equipe, para quem estiver participando conosco. E cada dia um tema diferente. Mandem as dúvidas e vai ser um prazer enorme, gente, estar respondendo. Quem não entrou, entre no nosso grupo do Telegram. Tem um grupo agora também do WhatsApp. Então, assim, entrem, porque vale a pena a gente ter essa troca de informações. Tá bom? É isso aí. Camila, eu, como sempre, eu peço assim, o que você gostaria de deixar aí como a sua dica de ouro? Eu deixei um monte de dever de casa, né, gente? Nossa, gente. A gente falou tantas dicas de ouro. A mais dicas assim, de ouro. A maior. Gente, acho que é entender mesmo, colocar na cabeça. Alinhar expectativas com realidade. Eu acho que é a melhor dica. Tentar entender onde você está, onde você quer chegar na sua maternidade e traçar mesmo um plano, né? Para ver, entender que é construir dia a dia, é um aprendizado diário, é olhar para si, é olhar para o seu bebê, para sua família, tentar entender que aquele núcleozinho que merece ser olhado, acolhido, e o que está para fora, gente, os olhares, as críticas, aceita só o que for bom. Se não for bom, aceita com um sorriso, com gratidão. E o que não for bom, também agradece. Joga para o universo dá um jeito de resolver. Acho que a maternidade precisa ser leve mesmo, né? E cabe a gente entender, alinhar a expectativa com a realidade, acho que é bem bacana.
novamente eu falo para vocês, mas eu falo para mim também, porque às vezes eu também me coloco umas expectativas bem altas, viu, gente? E aí fica Não, a pesado. gente quer fazer o máximo, né? E aí fica pesado. Perguntaram aqui qual é o grupo do Telegram, tá? O grupo do Telegram, gente, é só vocês entrarem no Linktree do Instagram, tá? No Linktree Tá do lá. Instagram tem o nosso WhatsApp. Pode me mandar, se tiver alguma dúvida, me manda um WhatsApp ou me manda um direct que eu mando o link para vocês direto. Mas lá faça parte do nosso grupo VIP do Telegram, tá? E se tiver alguma dúvida, não estiver encontrando, é porque eu estou vendo essa live no YouTube, no canal do YouTube. Então, vai no nosso site, 5dakids.com.br, e você vai ver lá na barrinha, tá, superior, todos os nossos canais. E aí tem um canal direto para o Telegram, tá? Acompanhe a gente no YouTube, todas as lives também estão no YouTube e muitos vídeos novos que a gente está produzindo aí com muito conteúdo, com muito valor para descomplicar o dia a dia de vocês. E a gente vai aí com cada semana um tema diferente. Muito obrigada, Camila. Gratidão aí por mais essa live, por essa parceria. Né? Tamo junto. E vamos que vamos. E aguardamos vocês, mandem dúvidas, tá, gente? Que a gente vai ajudar vocês sim. E na mentoria também, né? Acho que vai ser bem bacana a mentoria de mães que está nascendo aí, que está surgindo. Acho que é uma oportunidade da gente trocar, da gente aprender e da gente poder dar essa atenção maior para vocês do que, né? Na live ainda é muito pouquinho, a gente interage, apesar de interagir bem, é pouca, né? A gente não conhece muito. Na mentoria a gente vai conseguir fazer uma coisa um pouco mais personalizada, mais direcionada. Tá bom? Obrigada mesmo, gente. Obrigada. Obrigada, Ilse, aí pela participação também. Beijo. Até a próxima segunda. Mandem as mensagens que a gente responde, tá? Boa semana. Boa semana.